Pai do Senhor, irmãos, sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar novamente reunido com nossos irmãos, com o intuito maior de adorar e glorificar o nome do Senhor nesta noite. Eu gostaria de pedir a atenção de todos e que evitasse sair sem motivo, só saia se tiver extremamente urgência ou necessidade. Vamos à palavra, pretendo trabalhar bem o tema, Neemias, capítulo 6, versículo 3. E confesso que a palavra eu tentei adaptar para um culto infantil, mas o Espírito Santo levou e falou, quero falar com os pais. Neemias, capítulo 6, e convido os irmãos a se colocarem de pé em reverência à palavra, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Vamos repetir o tema, todo mundo junto? E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Podei-vos assentar. Meus irmãos, uma coisa que nós temos que ter por mente e necessidade de voltarmos uns capítulos anteriores, porque quando vamos no capítulo 1 de Neemias, nós vemos que o rei pergunta a Neemias, Neemias, por que você está triste? O que te leva à tristeza no coração? Aí nós vemos Neemias com total sabedoria virar para o rei e falar, eu estou triste porque chegou até a mim uma palavra que fala que a minha nação, dos meus pais, onde estão enterrados, dos meus antepassados, está a ruínas, os muros estão pelo chão, estão tudo destruído. Aí, meus irmãos, o rei enxerga esta tristeza em Neemias, enxerga essa tristeza e vê que Neemias está faltando algo em seu coração. Sabe o que é interessante, que eu já quero destacar, que tem pessoas que não têm sabido valorizar o que os antepassados fizeram, não têm sabido valorizar o que veio antes, deixou no nosso legado. E nisto Neemias, quando vê isso, que a cidade que está enterrada, seus pais estão em ruínas, ele começa a dar tristeza em seu coração. Nesse dia que nós estamos hoje, um dia que pela data e dias contados são um dia de Pentecoste, era para nós falar só uma coisa, da chama que acendeu e que jamais se apagou, da chama que acendeu em Jerusalém há mais de 2000 anos e chegou até aqui em nós hoje. Mas sabe o que nós temos o mal de esquecer dos nossos antepassados, de esquecer de quem veio antes, de jogar terra sobre as ruínas, de jogar terra sobre as pedras. Mas uma coisa eu te falo, nós devemos ainda valorizar quem veio antes de nós, porque é por ele que nós chegamos aqui, é por ele que nós estamos aqui de pé hoje, é por ele que nós ainda estamos caminhando, e é eles que têm sido a base, lá nos apóstolos, foi eles a base da igreja, e do mesmo jeito dessa igreja ela tem base, nós temos que aprender a valorizar quem veio antes. E nós sabemos que o livro de Neemias é um livro histórico, e uma coisa que é interessante, que ele é escrito 420 anos, a 430 antes de Cristo, a data de escritura dele, escrito por Esdras. E o livro de Neemias, ele segue. Aí Neemias chega e pede ao rei. O que Neemias pede ao rei? Que o Senhor me deixe ir na minha cidade, porque ela está em ruínas, porque os muros estão pelo chão. Antes de Neemias já tinha vindo dois. O primeiro veio para consertar o templo, o segundo veio para consertar a cidade, mas os muros ainda não tinha vindo um. E Neemias, ouvindo falar, aquele que chegou até ele, deu essa notícia e pensou, eu tenho a necessidade de voltar na minha cidade, porque lá nela está tendo a necessidade de reerguer muros,
porque uma cidade sem muros fortes, ela não é nada menos do que um alvo fácil para o inimigo. Uma cidade sem muros concretos, ela é somente um alvo fácil para o inimigo. Uma vida de oração sem muros concretos, ela é um alvo fácil para o inimigo. Uma vida de perseverança sem os muros de consagração, ela é um alvo fácil. E nisso Neemias chega para o rei e fala: rei, eu preciso voltar, eu tenho a necessidade de voltar, eu tenho que ir lá, porque minha cidade está em ruínas, eu preciso ir. E nisto, meus irmãos, a Bíblia fala no capítulo 2 que Deus já estava usando Neemias e que Deus já estava amolecendo o coração do rei. E nisto o rei, tudo que Neemias pedia, o rei dava. Tudo que Neemias falava, que eu preciso disso, o rei permitia. A Bíblia é clara em falar que é Deus que está tocando no coração do rei para que isso concretizasse. O que você quer dizer? Que tem coisas que Deus tem colocado no seu coração e é para você fazer. Sabe por quê? Porque Deus já está preparando, Deus já está tocando, Deus já está falando, e Ele está confirmando nesta noite para você. Se é Ele quem colocou no seu coração, não é Sambalate e Tobias que vai atrapalhar, não é o inimigo que vai atrapalhar, mas tudo vai ocorrer bem, tudo vai dar certo, porque é Deus no negócio, é Deus trabalhando, é Deus tocando, é Deus fazendo. Mas esse ainda não é o que eu quero falar nesta noite. E nisso Deus permite, Deus toca no coração do rei, e o rei concede tudo a Neemias que fosse preciso. Neemias vai e chega no muro, ele olha o muro de madrugada e vê que realmente o muro está em ruínas, em pedaços. E nisso ele começa a obra no capítulo 3, e começa falando das pessoas que foram construindo. Aí vem fulano construiu até um pedaço, tem fulano seguiu outro pedaço, eles foram assim construindo. Sabe o que é interessante aqui nesta noite? É que nós vemos a união que esse povo teve para construir o muro. A igreja só é forte se ela estiver unida. A igreja só é intocável se ela estiver unida. A igreja, Satanás, só não tem poder se ela estiver unida. Você quer uma prova que lá quando eles estavam unidos, foi quando o fogo do Espírito Santo desceu sobre eles. Quando eles estavam reunidos todos juntos, num só sentido, foi quando o Espírito Santo desceu. O que você quer dizer? Para a igreja crescer tem que estar unida, para a igreja frutificar tem que estar unida, para a igreja impactar ela tem que estar unida. Corpo dividido não anda, corpo faltando pedaço não anda. Se você está achando que você desmembrar um corpo, não vai funcionar, porque se você perder um dedo, você sente falta dele. A igreja tem a necessidade de estar unida. Assim como o povo estava unido para construir esse muro, a igreja tem que estar unida. O conjunto tem que estar unido, porque se o conjunto não estiver unido, vai sempre haver desfalque. Se o conjunto não estiver unido, vai sempre haver falta de irmãos. Se o conjunto não estiver unido, vai sempre haver quem vai reclamar. Mas uma coisa eu vou te falar: tu quer ver conjunto crescer, tu quer ver a igreja crescer, une na oração, une no clamor. Dobre os joelhos e une no clamor a Deus. Mas esse ainda não é o tema que eu quero falar. Aí, meus irmãos, vai se passando os dias, e a Bíblia fala que Sambalate, Tobias e Gesem, essas três pessoas tiraram para perseguir Neemias, tiraram para tentar atrapalhar Neemias, e começam a falar palavras para desanimar Neemias, começam a falar que Neemias está planejando uma rebelião contra as outras nações, que quer reerguer novamente Jerusalém. E nisto, meus irmãos, eles começam a armar armadilhas para tentar parar Neemias com essa grande obra. E nisto eles chegam e mandam uma carta para Neemias, que vira e fala: venha cá, nós precisamos conversar. E segundo grandes teólogos, o que eles queriam conversar, eles estão planejando a matar a Neemias. Se Neemias fosse, talvez era a última vez que ele sairia. Só que com sábias palavras ele fala: eu não vou, porque eu estou em uma grande obra, e eu não vou parar por nada. Eu não vou porque
porque eu estou numa grande obra e não é as coisas do mundo que vai me parar. Eu estou numa grande obra e não é Satanás que vai me parar. O que você quer dizer? Assim como Neemias, você tem que estar de pé falando: eu não vou parar, eu vou prosseguir, eu não vou desanimar por causa de cicrano, eu não vou parar por causa de fulano não está gostando, mas eu vou continuar. Por quê? Porque eu sei que ciclano não está gostando, Bertrano não está gostando, mas eu ainda estou fazendo a vontade de Deus. Aí eles começam a reerguer o muro. Uma coisa interessante, que o muro não pode ter brecha, o muro não pode ter buraco, o muro tem que ser concreto, o muro tem que ter firmeza, o muro não pode se drobar. Muro para cercar a cidade não pode se abalar, porque se vir um inimigo, seja qual for, irá derrubá-lo, irá jogar pelo chão. E ele começa a reconstruir o muro. O que você quer dizer? Eu quero dar um tema nesta mensagem, e esse tema é: os filhos são uma grande obra. Por isso que eu falei que a mensagem era para os pais, porque se você não ensinar o teu filho desde casa, a muralha irá se drobar uma hora. E os seus filhos são a grande obra, porque a Bíblia fala que filho é herança de Deus para o homem, para a mulher. E Satanás de todo jeito quer parar esta obra, e Satanás de todo jeito quer impedir esta obra. Meu irmão, uma coisa eu vou te falar: tem muito nos nossos dias edificando muros fracos, muros que irão entrar em uma sociedade corrompida por todo tipo de pecado, e não tem sabido criar os filhos da maneira que a Bíblia ensina. E uma coisa que é interessante, que fala: eu trago meu filho para a igreja, eu trago meu filho de todo domingo, ele está na igreja, mas e aí? O culto é só na igreja? Não é. Sabe por quê? Tem pessoas edificando um muro fraco, porque tem deixado o muro com as bases vazias, com as bases sem solidão, com as bases sem concreto, com as bases sem base de Bíblia, sem base de oração, sem base de palavra. Aqui, se esse muro que eles edificaram ficasse um buraco, o inimigo observaria e procuraria o ponto mais fraco para derrubá-lo. O inimigo, ele ora o ponto mais fraco: é aqui que eu vou tocar. O inimigo olha o ponto mais fraco do muro que tu está edificando e fala: é aqui que eu vou trocar no seu filho. E tem muito crente que fala: eu ensinei meu filho no caminho que deve andar. Corretamente, se você criou, verdadeiramente ele cresceu, ele se desviou, já aí não é com você mais, porque a sua parte você já fez. Mas tem muitos pais falando: eu ensinei meu filho no caminho que deve andar. Só que hoje o Espírito Santo está falando: você tem sido hipócrita com você mesmo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você trouxe o seu filho para a igreja, mas ele ficava mais lá fora do que dentro da igreja. Porque muitas das vezes você não ensinava o seu filho nem orar, o seu filho nem ler a Bíblia, nunca deu interesse. Você deu mais brecha para deixar o seu filho na televisão, no celular, do que ensinar: vem cá meu filho, vamos orar. Você talvez nunca tenha feito isso com seu filho. E isso é uma brecha que Satanás, uma hora ou outra, irá derrubar. Sabe, uma coisa que eu aprendi quando eu era pequeno: minha mãe me levava sempre para a igreja. Meu pai não é crente, meu pai bebia, e não era viciado, mas sempre estava praticando essas práticas. E certa vez, ela sempre me levando na igreja, eu vi o interesse de sair para fora da igreja. E quando eu saí, eu só lembro que ela chegou, de longe eu reconheci ela chegou para mim e veio e me beliscou, falou assim: eu não te trouxe para a igreja para você ficar do lado de fora, mas eu te trouxe porque você tem promessa, e eu sei quem é você. Eu sei quem é você, e você não vai ficar do lado de fora. Ela me trazia para dentro da igreja e falava: tu vai ficar do meu lado, e ai de você se sair. No dia que eu inventei de correr dentro da igreja, ela me beliscou e falou: se você não trouxe você para a igreja para ficar correndo, e me colocava do lado dela. Eu prefiro você dormindo do meu lado do que você lá fora brincando. E por hoje eu sou grato à minha mãe. Sabe por quê? Porque de todos que eu estava brincando naquele dia, todos, nenhum está na igreja, mas hoje eu ainda estou de pé. Sabe o que eu quero te falar? O sábio Salomão falou que quem
Quem não age com seu filho no momento que é certo, ele não o ama. Haja com teu filho se você o ama. Haja com teu filho se você não quer ver ele no mundo das drogas. Haja com teu filho se você não quer ver ele desviado. Haja com teu filho enquanto você está tendo força para controlar. Aí tem muitos jovens, muitos adolescentes que pega cerca de 15, 16 anos e vira e fala: eu mando em mim, eu vou fazer o que eu quero. Agora eu te falo, você não manda nem você mesmo. Sabe por quê? Se você mandasse, você já teria uma casa própria, um carro próprio, um arroz, já compraria suas obras próprias. Você ainda tem que seguir e obedecer quem te pôs no mundo. E isso só acontece porque tem pais que têm sido frouxos, fracos. Você não tem coragem de chegar e falar: quem manda sou eu, e você vai seguir conforme eu quero. Quem manda sou eu, e você vai na igreja assim. Quem manda sou eu, e você vai orar. Quem manda sou eu nesta casa. Enquanto tu estiver debaixo desta casa, tu tem que obedecer. Se você fala que você ensina o seu filho, mas não faz nenhuma das coisas que a Bíblia manda, você está seguindo um evangelho errado. Se você fala que você está criando o seu filho no evangelho e você nunca falou: vem cá meu filho, vamos ler a Bíblia. Se você nunca teve ousadia de chegar: vem cá meu filho, hoje eu vou te ensinar você a jejuar. Se você nunca teve a coragem de chegar para o seu filho e falar: vem cá, você já ouviu falar no Espírito Santo? Se você fala que você criou seu filho no evangelho, mas nunca teve a ousadia de falar, você é templo. Se você nunca teve coragem de chegar: vem cá meu filho, vamos orar hoje pelo menos 20 minutos. Eu tinha tudo para seguir os passos do meu pai. Mas sabe por que eu não seguia? Porque minha mãe, todas as vezes, me ensinava e me chamava para orar. Me ensinava a jejuar. E com certa idade, quando eu cheguei por volta dos meus 11 anos, o Espírito Santo me batizou. E depois eu comecei a seguir sozinho, porque eu não precisava mais dela me guiar, porque ela já tinha criado a base. Você está criando a base de um muro. E se não for você que vai edificar o seu muro, que vai seguir o seu filho, para ele ser um cidadão dessa sociedade que está surgindo aí, o seu filho vai se drobar, o seu filho vai se prostrar. Por quê? Porque você, como pai, falhou quando não chamou para orar. As tias da salinha, as professoras, faz o papel dela, mas o papel maior tem que ser do pai em casa. O papel maior tem que ser do pai em casa. Chamando para orar, chamando para ler a Bíblia. Tem que ser o seu. É você que está edificando um muro cheio de buraco que o Satanás tem olhado. É você que tem edificado um muro fraco que Satanás vai derrubar uma hora ou outra. Essa palavra é para exortar você mesmo. Porque é reconstrução de muro. E nós vemos que 3 coisas que o Neemias teve, que foi discernimento, determinação, foco no propósito de Deus. E você, como pai, você tem que ter pelo menos essas 3 qualidades. Porque se você não tiver o discernimento, você vai deixar o seu filho andar com qualquer um. Você vai deixar o seu filho se maniar com pessoas que irá corromper ele uma hora ou outra. Aí quando o seu filho desviar, você fala: onde eu errei, Jesus? Aí quando a sua filha estiver lá na prostituição, você vai falar: onde eu errei, Jesus? Aí imagina se Jesus descesse na terra e falava: você errou quando você não cortou laços com as amizades. Você errou quando falou com esse, tu não vai conversar, porque ele vai te levar para o mau caminho. Eu tinha tudo hoje para estar no mundo das drogas. Eu cresci com amizades que influenciavam eu e meu primo. Eles todos hoje caíram no mundo das drogas. Mas sabe por que nós não caímos? Porque nós tínhamos mães que falavam: com esses você não vai conversar mais. E ai de você se você conversar. Seja homem para cortar laços do seu filho. Seja mulher para cortar laço da sua filha. Porque se você não controlar a sua filha, não vai ser pastor que vai controlar. Se você não controlar o seu filho, não vai ser líder que vai controlar.
Toma a posição de homem ou de mulher e seja o sacerdote do seu lar. Tem que ter a determinação, porque você está construindo um muro para não se abalar com a sociedade. E uma coisa eu te falo, a sociedade que nós estamos vendo hoje, ela é declaradamente guerra contra Deus. Por quê? Porque tudo que é pecado ela apoia. Você está criando filho para quem entra na sociedade, que de cara você já vai topar. Eles falaram, você pode escolher o gênero que você quiser. Tem mais gênero do que marca de carro. Você já entra na sociedade que amigos vão falar para o seu filho de noite, bebe, é só um pouquinho de bebida, não vai fazer mal. Você está criando seu filho para encarar uma sociedade que fala, venha se prostituir, é bom. Você está criando seu filho para entrar na sociedade que está totalmente contaminada pelo pecado. E se você não está sabendo criar ele vai se desviar. E ele vai embora como um vento, leva as palhas. E você vai ser um dos culpados. Por quê? Porque você não foi homem para peitar e ensinar o teu filho no caminho que deve andar verdadeiramente. Aí, Neemias recebe uma resposta. Ele dá uma resposta para ele, fala, eu estou na grande obra, eu não posso parar. Meus irmãos, tem tantos pais parados a grande obra por causa de poucas coisas. Você está na grande obra e por pouca coisa você fala, eu não vou chamar a atenção mais desse menino. Você está na grande obra e por pouca coisa você fala, eu não vou mais ensinar esse menino isso, que eu já ensinei tantas vezes. Mas hoje o Espírito Santo está trazendo aqui, é para você insistir, é para você ensinar. Sabe por quê? Porque a primeira escola o filho tem dentro de casa. A primeira escola da criança, ela tem dentro de casa. E é você que tem a obrigação de ensinar. Meus irmãos, a Bíblia é bem clara e fala que a língua é uma das armas mais potentes que tem. E tem tantos pais que abrem a boca para amaldiçoar os seus filhos, falar que o seu filho não presta, que o seu filho é burro. Você tem errado nesta parte. Sabe quando você vê o seu filho no pior das coisas, você jamais pode amaldiçoá-lo. Por quê? Porque você é pai, você tem que bendizer o teu filho. Você tem que abençoar o teu filho. Aí tu vira e fala, mas meu filho é burro, ele não é burro. Aí você vira e fala, meu filho é um incompetente, ele não é incompetente. Você tem que sempre falar, meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção. O muro que tu edificar para essa sociedade, você tem que saber que ele vai empreitar cada coisa. E se você não tiver sido fiel à Escritura para criar seu filho, e se você não tiver tido ousadia para levantar contra a sociedade, a norma mundana, e falado, meu filho, não é deste jeito que você pensa. Não espere do teu filho estar na igreja. Tem pai que está tentando segurar, mas se você não estiver ensinando o teu filho verdadeiramente, ele não vai ficar. Eu falo isso por experiência própria de família. Se você não ensinar o teu filho a orar, ele não vai ficar. Se você não ensinar o seu filho a jejuar, ele não vai ficar. Aí eu te pergunto, que dia que foi que você orou com o seu filho? Que você chegou, vem cá criança, vamos orar. Que dia que você falou, vem cá meu filho, vamos jejuar hoje. Que dia que você chegou, vem cá meu filho, eu vou te ensinar a orar. Pelo menos a oração do Pai Nosso, ou a oração do Papai do Céu. Porque a coisa que eu trago de lembrança é que minha mãe sempre me ensinava a orar, falando Papai do Céu, e eu orei isso até poucos dias atrás. Meus irmãos, eu só me fui impactado pela presença de Deus, porque um dia uma pessoa tirou o tempo para falar, esse muro eu não vou abrir mão e eu não vou parar. Seu filho só não vai se desviar se você falar, eu não abro mão, eu não posso parar. Sua família só vai crescer se você falar, eu não abro mão, eu não posso parar. Você está numa grande obra e Satanás quer a todo custo te parar, mas você tem que falar, eu não vou parar. Por quê? Porque quem confiou essa obra em minhas mãos não foi o homem, mas foi Jesus de Nazaré. A fúria de Satanás é para destruir a família, para implantar dentro das igrejas uma liturgia mundana,
Mas ainda tem que ter pais que vão falar: eu não aceito Satanás tocar na minha família. Por quê? Porque a minha família é projeto de Deus. Porque a minha família, quem ela provou em Deus. E eu não vou aceitar diabo falar que o meu filho é homossexual. Eu não vou aceitar o diabo falar que o meu filho vai cair nas drogas. Por quê? Porque a minha família é de Jesus de Nazaré. E Ele é o dono desta grande obra. E eu não vou parar. Eu vou prosseguir. Eu vou lutar. Por quê? Porque eu tenho a promessa sobre a minha família. Satanás queira ou não queira, nesta noite tu está ouvindo essa palavra, a palavra que é para tu preparar a tua família, os teus filhos, para enfrentar diversidades na escola, para enfrentar o levantar do mundo, para não se tombar perante a Satanás, mas que permaneça de pé perante ao diabo, para resistir o Satanás. Jesus hoje está te falando: deixa eu te ensinar, deixa eu cuidar de você, e deixa eu instruir você que criar os seus filhos. Tem tantos desviados por aí, que se trazesse todos hoje para dentro da igreja, a igreja lotava. Mas o que é mais preocupante ainda é que eles têm tentado criar uma liturgia mundana e adaptá-la na igreja, trazendo ensinamentos do mundo para a igreja. E isto me preocupa. Sabe por quê? Neemias olhava para o passado e via que o povo estava em ruína, e ele se preocupava com isso, ele ficou triste, ele chorou. E nós éramos estar hoje igual Neemias. Sabe por quê? Porque tem crescido uma geração totalmente diferente da que estão aqui hoje, num mundo totalmente corrompido cada vez mais pelo pecado, e os pais têm deixado isso acontecer e não têm ensinado os seus filhos verdadeiramente o valor da palavra, e os pais não têm ensinado verdadeiramente o valor da oração. Você sabe o que é mais preocupante? Se nós fôssemos igual Neemias, nesta noite nós estávamos chorando. Chorando por quê? Porque em pleno dia de Pentecostes nós estamos calados. Porque em pleno dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, nós estamos em silêncio. Sendo que nós éramos para olhar para trás e chorar. Chorar por quê? Chorar de ver que no nosso meio não está tendo mais batismo de criança com o Espírito Santo. Chorar de quê? Chorar que no nosso meio que nós não estamos vendo mais paralítico andar. Chorar de quê? Chorar que nossos filhos estão se perdendo e nós ficamos calados. Chorar de quê? Chorar que estamos vendo a televisão corromper a nossa família e temos deixado ela falar. Chorar de quê? Chorar de ver que os nossos filhos estão sendo corrompidos pelo celular e nós estamos ficando calados. Mas se vocês têm uma grande obra, você tem que se posicionar como um muro forte de bronze e falar que tu não manda Satanás. Por quê? Porque ainda quem me instruiu é Deus, e é eu que posiciono nesta casa. Satanás não tem que ter poder de tocar na tua família. Mas tem uma coisa que tem atrapalhado tanto, é que os pais não têm interesse de ensinar o filho a orar, e nem o interesse de dar uma Bíblia para o filho de estudo, mas não perde tempo em gastar dinheiro com celular para filho, mas não perde tempo em gastar em dinheiro com sites de filme para filho. Meu irmão, talvez se tantos pais gastassem dinheiro com Bíblia de estudo, com roupa de terno para criança, e falaram: você vai andar assim, não teria tanto medo do nosso filho desviar futuramente. Sabe uma coisa que eu aprendi? Desde pequeno, meu pai não gostava muito de crente. Só que teve uma certa época, por eu ser o auxiliar mais novo que teve na sede de Cuparaque, ele ficou meio sem jeito de não gostar de crente. Porque o filho dele era crente, para que ele não ia gostar de crente? Ele não ia muito com jeito de crente, não lidava. Mas eu não esqueço que a Bíblia de estudo que eu ganhei, a primeira foi meu pai que me deu. Você tem que ter interesse pelo seu filho. Se você acha muito, dá uma Bíblia de estudo para o seu filho,
é sinal que você não está ensinando ele no caminho que se deve andar. Se você acha demais gastar dinheiro com terno para o seu filho, você está ensinando um caminho que não se deve andar. Você não tem que ter dó de gastar com o seu filho na igreja, mas sim preocupar de futuramente você ter que gastar dinheiro para ir na prisão visitá-lo. Mas sim ter medo de um dia vocês ter que estar perante a um caixão e o seu filho na igreja. Invista no muro que tu está construindo, porque ele é a promessa de Deus para as nações. O seu filho é promessa de Deus e é você que vai construir a base para o crescimento. O seu filho é projeto de Deus e é você que está adaptando ele para crescer conforme a palavra de Deus. E meus irmãos, assim como Neemias, nós não devemos parar por nada. Pode desanimar, pode vir pessoas para falar. E o interessante é que Neemias não dava atenção para aqueles que vinham para desanimar. Ele continuava a obra. Você sabe qual é o erro de muitos pais? Dá ouvido para quem não sabe nada. Você sabe qual é o erro de muitos pais? De ouvir ensinamentos de mundanos que não sabem nem o que é a palavra de Deus. Você sabe qual é o erro de muitos pais? De dar ouvido para pessoas que falam que o seu filho é um qualquer. Você não pode dar ouvido às pessoas que estão ensinando você conforme elas entendem. Mas onde você tem que buscar? Você tem que buscar na palavra, na palavra, na palavra. É a palavra que vai fazer o seu filho ser uma rocha que não vai se prostrar perante ao mundo. É a palavra que vai falar com o seu filho e tocar no coração dele. Temos tido Bíblia cheia de poeiras dentro dos nossos lares, muitas das vezes aberta no Salmos 25. Porque de tanto tempo que não lê, que ela só fica num lugar. Mas nós temos que pegar a Bíblia e falar: meu filho, não, vamos ler hoje. Sabe o que falta nos nossos dias? É nós nos levantarmos e ter a perseverança de Neemias. E ter a determinação de Neemias. E você sabe o que é interessante? Neemias também estava em oração. É em oração que ele estava. Sabe por que ele estava em oração? Porque veio um e falou: Neemias, vamos nos esconder lá no templo. Só que aí o texto fala aqui, no decorrer do texto, que Neemias foi pensando, peraí, isso é a estratégia de Satanás para me esconder aí, mas eu não posso parar. Neemias falou: eu tenho coragem, eu não vou ficar escondido, eu vou trabalhar. Satanás tem falado as coisas para te parar, mas você tem que estar igual Neemias: eu não vou parar. Satanás tem feito coisa para desanimar você, mas você tem que estar de pé: eu não vou parar. Por quê? Porque eu estou em uma grande obra e não é o Satanás que vai me parar. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas e todas elas são para você. A Bíblia tem promessa para você e a maior delas é a promessa de vida. E para você que é desviado, Deus está te chamando hoje para vir e engatar nessa grande obra. Você que nunca esteve em nenhuma igreja, Deus está te chamando: venha fazer parte de uma grande obra que você não vai querer nem parar. Por quê? Porque é Deus que vai estar te ajudando a prosseguir. Meus irmãos, nós devemos entender que nós estamos numa grande obra. E o nosso filho, é nós que estamos moldando eles. É vocês que estão ensinando o seu filho para viver nessa sociedade. É você que está ensinando o seu filho. Volte para sua casa com a cabeça pensando que eu tenho que ensinar o meu filho, porque se eu não ensinar, não vai ser a escola que vai ensinar. Se eu não ensinar, não vai ser pessoas lá do mundo que vai ensinar. Se eu não tiver autoridade para falar para o meu filho cortar laços, não é pessoa lá do mundo que vai falar. Volte sabendo que você está em uma grande obra e o seu filho é sua responsabilidade. Se o seu filho futuramente vir cair numa situação, você é um dos responsáveis, porque talvez muitas das vezes você não chamou ele para orar. E nem despertou interesse nenhum na criança de seguir a Deus.
Igual eu conheci um caso que uma menina, ela foi obrigada a batizar. Isso porque não tinha base na oração nem no jejum. E tem muitas das vezes jovens dentro da igreja que estão sendo obrigados pelos pais. Mas hoje eu estou aqui para te falar, jovem, se você está sendo obrigado por alguém, saiba que você está no lugar errado. Por quê? Porque a graça já te alcançou, então você tem que entender que você foi amado. Que talvez o amor que você tanto procura no mundo está somente aqui dentro e você não tem reconhecido. Se você pensa que está sendo forçado por alguém, você está no lugar errado. Por quê? Porque se você tem uma promessa, e se você está sendo obrigado, você não vai viver essa promessa. Porque pessoas, quando são forçadas, elas não conseguem alcançar o objetivo, porque elas não criam. Você tem que ensinar os seus filhos a ter objetivo na casa de Deus. Não só o objetivo de estar aqui dentro, mas o objetivo de crescer. O objetivo de frutificar. Assim como Neemias teve o objetivo e terminou aquele muro com 52 dias, você tem que ensinar o seu filho a ter objetivos aqui dentro. Porque seu filho é promessa, tem promessa. Deus tem promessa neste lugar. Deus tem promessa na vida do seu filho. Deus tem promessa na tua família. Deus tem promessa no ciclo de oração. Deus tem promessa no conjunto de jovens. E Satanás, querendo ou não, essas promessas um dia vão se cumprir se vocês demonstrar prontidão como Neemias demonstrou. Eu sei que a palavra é difícil de glorificar, mas é a palavra que Deus me deu. Porque muitas das vezes nós não temos tido a sabedoria para criar os nossos filhos, nem no caminho que se deve andar, porque não temos orado com ele, nem jejuado, nem ensinado nada que envolva Deus. Você traz o seu filho e coloca ele aqui dentro da igreja, nem pode se falar 2 horas. Porque muitas das vezes tem muitas crianças que ficam mais lá fora do que aqui dentro. Aí passa o resto da semana na escola, influenciada pelo mundanismo. Passa o resto da semana com amizades que vão cortar tudo que você ensinou. Então você não tem ensinado no caminho que deve andar, porque você tem que estar em constante oração pelos seus filhos, em constante busca e ensinamento. E eu gostaria de fazer oração pelas crianças. E convido também vocês que são pais. Vem aqui na frente para nós fazermos a oração. Nós estaremos orando e eu estarei voltando o microfone a quem de direito. Crianças, por favor. Aos pais que quiserem vir. Glória a Deus. E se caso tem alguém que queira reconciliar com Jesus e queira resgatar nesta grande obra, que não pode ser cessada, tenha liberdade de vir aqui na frente hoje e falar: eu quero retornar para esta grande obra e não quero parar mais. Aonde tem a primeira alma que quer e fala: eu quero confessar Jesus como meu Salvador e reengatar nessa grande obra onde eu não devia ter parado, onde eu não devia ter deixado de lado. Tenha liberdade de vir aqui na frente, caso você queira retornar ou aceitar o Senhor como teu Salvador. Se não tem, vamos orar e eu peço a ajuda dos obreiros para estar orando pelos irmãos. Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deste, ó Pai. E nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, perante, ó Pai, aqueles que vieram aqui na frente, Senhor, reconhecendo que eles estão querendo, Senhor, em ter um direcionamento do Espírito Santo para guiar os seus filhos no caminho que se deve andar. Ó Senhor, que o Senhor dê, ó Pai, a estabilidade, a estrutura, a sabedoria, Senhor dos céus, na vida de cada pai que aqui está. Que cada pai que aqui está, ó Pai, possa voltar com a sabedoria para ensinar os teus filhos no caminho que se deve andar, para que eles não venham se desviar lá na frente, mas que eles venham ser o futuro da igreja, na qual Satanás não vem tocar. Ó Jesus, aqui nós estamos com cada criança, cada componente do conjunto infantil, e nesta noite, Jesus, todo laço de Satanás, todo corrente do diabo, caia por terra,
Sai da frente, Satanás. Tu tá perdendo, tu perdeu. E é no nome de Jesus, ó Pai, que repreendemos toda a fúria de Satanás. Que ela venha, Senhor, cair por terra. Que todo laço do inferno não venha prevalecer sobre a vida dessas crianças, ó Pai. Que elas possam ser o futuro dessa igreja. Que elas possam ser, ó Pai, a rocha inabalável. Que Satanás não venha tocá-los. Que Satanás não venha derrubá-los. Porque nesta noite nós entregamos, ó Pai, cada um nas tuas mãos. Por quê? Porque elas são o futuro, Senhor, desta obra. Que elas possam, Pai, ser revestidas com teu Espírito Santo, para ser, ó Pai, o futuro desta igreja. No nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos cada um nas tuas mãos. Amém. Podemos voltar para os seus lugares. E volte sabendo que Deus tem promessa na vida dos teus filhos. Então não pare esta obra, porque essa obra não é para você parar, mas é para você continuar e falar: Satanás, você não vai tocar, porque os meus filhos são bênçãos do Senhor. Quero convidar aqui à frente a nossa cantora Ellen, o Caleb e o Carlos Miguel e o pregador Gabriel. É uma pequena lembrança do departamento infantil. Esperamos que vocês gostem. Fica aqui perto para tirar uma foto. E em nome do departamento infantil, eu quero agradecer toda a igreja, a família da nossa cantora, né, que não mediu esforço para estar aqui conosco nesta noite. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês, a cada visitante, a cada um dessa igreja. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Amém? Nós estamos no momento de nós dar os anúncios para nós encerrar o nosso culto. Terça-feira nós temos estudo bíblico, quarta-feira o Rosa de Sarão está reunido, quinta-feira o culto com a família. E assim nós vamos agradecer a Deus. Eu quero convidar aqui o evangelista Edilson Marco para estar orando e ministrando a bênção. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar de pé e vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nesta noite, né? Querido Deus e eterno Pai que estás no céu, Deus, nós queremos dar graça ao Senhor pelo momento que aqui passamos, Senhor. Deus eterno, que nós possamos retornar para os nossos lares, mas com esse propósito de continuar cultuando ao Senhor com a nossa vida, Senhor. Pois onde nós estivermos, que possamos enaltecer e bendizer o Teu santo nome. Abençoa os nossos queridos irmãos que nos visitam nesta noite, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles de uma maneira especial. Esse departamento infantil, Deus, nós colocamos nas Tuas mãos, toda a direção, as crianças que compõem esse lindo conjunto. Deus, dispensa das Tuas bênçãos sobre cada um deles e sobre cada família, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, nos concedendo uma semana na Tua presença, Deus, onde em tudo que fazemos, o Senhor possa estar sendo glorificado. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos, certo da bênção. Amém. Estenda as suas mãos e dizemos que o grande amor do nosso Deus, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito esteja com todos e todos digam amém. E que Deus abençoe no nome de Jesus.